Quem você pensa que é pra vir na casa da minha mãe, hein? Quem te deu esse direito? O mesmo direito que você nunca quis ter. Vai fazer o quê, Vinícius? Me matar? Então faz logo. Mas antes, responde uma coisa. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dos seus filhos? Cala a boca, velho. Você não sabe de nada da minha vida. Seja tarde demais, antes que você perca eles para sempre. Como eu perdi minha filha? Sua filha? Que filha? Eu nem sabia que você tinha filha. Tinha. Luana. Ela morreu há alguns anos. Overdose. Luana? Pera. Luana? A Luana que eu conheci? A mãe dos seus filhos, Vinícius. Minha filha era a mãe dos seus filhos. Não, não pode ser. E sabe por que eu cuido deles? Porque eu não cuidei dela. Porque eu estava sempre trabalhando, sempre ausente, sempre achando que dinheiro era suficiente. E quando eu vi, já era tarde. Ela já estava perdida. Você tá mentindo. Eu queria estar mentindo, Vinícius, mas não tô. E quando eu vejo você fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo erro que eu fiz, eu não posso ficar calado. Seus filhos não vão lembrar do seu cordão de ouro. Eles não vão lembrar do seu carro importado. Eles vão lembrar que você não estava lá. Assim como minha filha lembrava de mim. Para de falar. Você tem 99% de ostentação, Vinícius. Tem dinheiro, tem poder, tem respeito, mas aquele 1% que realmente importa, você não tem. E se você não acordar agora, vai perder para sempre. Vinícius de jovem, cordões de ouro no pescoço. Medo de confronto silencioso. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O dia em que um velho de 65 anos, que eu humilhei a vida inteira, me deu a maior surra que já levei. E ele nem encostou a mão em mim. Deixa eu te contar essa história do começo. Mas antes, se inscreve no canal para não perder o final, porque o que você vai ouvir agora vai virar sua cabeça do avesso. Meu nome é Vinícius. Na Maré, todo mundo me conhecia. Não pelo meu nome verdadeiro, mas pelo apelido que eu ganhei quando tinha apenas 16 anos. Vinil. Cordões de ouro no pescoço, relógio que custava mais que uma casa, carros importados que faziam barulho e chamavam a atenção de longe, mulheres bonitas penduradas no meu braço. Respeito, ou melhor, medo, porque convenhamos, ninguém me respeitava de verdade, eles temiam, e durante muito tempo eu achei que isso era suficiente. Eu era o cara, o dono, aquele que mandava e desmandava. Quando eu passava, as pessoas desviavam o olhar, mães puxavam seus filhos para dentro de casa, comerciantes fechavam as portas mais cedo. Isso me dava uma sensação de poder que eu confundia com realização. E quando eu passava pela favela com meus comparsas, a gente fazia questão de mostrar esse poder. Não bastava ter, era preciso humilhar quem não tinha. Sabe aquele velho que empurrava um carrinho de gás? Romualdo. Todo dia, sol ou chuva, ele estava lá, empurrando aquele carrinho enferrujado, suado, cansado, mas nunca reclamando. A gente passava de carro por cima das poças só para ver ele se molhar. E a gente ria muito. Meus comparsas faziam piada. Olha lá o Romualdinho tomando banho de graça. E eu ria junto. Às vezes eu até buzinava antes, só para ele saber que a humilhação estava vindo. Para mim, ele era só mais um Zé Ninguém, mais um fracassado que não soube vencer na vida. Mais um que ia morrer pobre, esquecido, sem ter conquistado nada. Eu olhava para ele e pensava, eu jamais vou ser assim. Eu sou melhor,
eu venci. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia, é que aquele Zé Ninguém tinha 2 filhos formados. Um engenheiro civil que trabalhava numa empresa grande em São Paulo e uma advogada que tinha acabado de passar num concurso público. Tinha construído casa para cada um deles. Casas de verdade, com escritura, documento, tudo certinho. Pagou faculdade particular para os 2, trabalhando 12, 14 horas por dia empurrando botijão de gás pela maré. E não era só isso, ele estava juntando dinheiro para se aposentar e ir morar na região dos Lagos com a esposa dele, Dona Graça, que tinha sido companheira dele por mais de 40 anos. Ele tinha planos de abrir um pequeno comércio lá, uma vendinha, só para não ficar parado, porque homem trabalhador não sabe ficar sem fazer nada. Enquanto isso, eu nem sabia onde meus próprios filhos dormiam, não sabia que série eles estavam na escola, não sabia se eles gostavam de futebol, de videogame, de desenho, não sabia nada, porque eu nunca tive tempo. Estava sempre ocupado demais sendo o dono da favela. Tudo mudou naquele dia de setembro. Era uma terça-feira, lembro até hoje. Eu estava no meu apartamento, naquela cobertura que eu tinha comprado num bairro nobre, longe da maré. Porque eu não queria viver na favela, eu só queria mandar nela. Recebi uma ligação do Marcão, um dos meus homens mais antigos. Vinícius, sua mãe tá muito mal, doente. A vizinha disse que ela não tá conseguindo nem levantar da cama. Você precisa vir. Minha mãe, Dona Conceição. Fazia quanto tempo mesmo? 2 anos desde a última vez que eu tinha ido na casa dela? 3? Eu tinha perdido a conta. Ela morava na mesma favela que eu comandava. Mas a gente não se falava. Ela nunca aceitou meu caminho. Desde o começo, ela implorou para eu não entrar pro crime. Vinícius, pelo amor de Deus, você é inteligente, você pode estudar, trabalhar, ser alguém de verdade, ela dizia com lágrimas nos olhos. Mas eu não quis ouvir. Eu vi meus amigos com tênis de marca, com corrente de ouro, com moto, com respeito, e eu queria aquilo, rápido, sem esperar. Ela dizia que eu escolhi o dinheiro fácil, o sangue, a morte. E ela estava certa, completamente certa. Mas eu era jovem, arrogante e achava que minha mãe não entendia nada da vida. Quando comecei a subir na hierarquia do crime, quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu ofereci ajuda para ela. Mãe, vem morar comigo, vou te dar uma casa boa, longe daqui. Mas ela recusou. Eu não quero nada que venha de sangue, Vinícius. Eu criei você para ser homem de bem, não bandido. Aquilo me doeu, me revoltou. E eu me afastei. Eu sempre arranjava desculpa. Tô ocupado, mãe. Depois eu passo aí. Tô resolvendo uns bagulho importante. Até que simplesmente parei de ir. Parei de ligar, apaguei ela da minha vida, porque ela me lembrava do que eu tinha me tornado. Mas quando o Marcão disse que ela estava doente, sei lá, algo apertou aqui dentro. Algo que eu achava que tinha morrido há muito tempo. Larguei tudo e fui para Maré. Quando eu cheguei na frente da casa dela, eu quase não acreditei. A casa era um barraco. Não, pera, era pior que um barraco. Paredes rachadas, com mofo subindo pelas laterais, telhado improvisado com lona azul e telhas quebradas, porta de madeira velha, torta, que nem fechava direito. Fios de eletricidade puxados irregularmente, perigosos. O esgoto a céu aberto passando do lado. Como que minha mãe, a mulher que me criou, que trabalhou como empregada doméstica a vida inteira para me dar comida e roupa, estava vivendo assim? Eu tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. Cofre cheio de nota, carro importado na garagem, Rolex no pulso, corrente de ouro no pescoço que devia pesar meio quilo. E minha mãe estava vivendo naquilo. Senti um peso no peito que eu nunca tinha sentido antes. Uma mistura de vergonha, culpa, raiva de mim mesmo. Fiquei ali parado, do lado de fora, sem coragem de bater na porta. Meus homens ficaram no carro, esperando. Eles não entendiam por que eu estava demorando tanto. Que desculpa eu ia dar? Como que eu ia olhar nos olhos dela e dizer: "Oi mãe, desculpa ter sumido, desculpa nunca ter te ajudado, desculpa ter virado exatamente tudo que você tinha medo que eu virasse"? Fiquei ali uns 20 minutos, só olhando, tentando arrumar coragem, pensando no que dizer, mas não tinha o que dizer, não tinha desculpa, não tinha justificativa. Foi quando eu vi um vulto dentro da casa, um homem, andando de um lado para o outro, como se estivesse cuidando de alguém. Meu coração disparou, meu instinto de bandido falou mais alto. Emboscada? Alguém querendo pegar minha mãe para me atingir? Algum inimigo que descobriu onde ela morava? Fiz sinal para os meus homens. Eles sacaram as armas e vieram correndo.
Eu apontei para casa, tem alguém lá dentro. Invade, agora. Eles invadiram a casa em segundos. Porta arrombada, violência, gritaria. Ouvi o barulho de coisa quebrando, de móveis sendo derrubados. E então eles arrastaram o homem para fora. Um dos meus homens já estava com a arma apontada para a cabeça dele. "Vamos matar ele! Vamos matar ele!" gritavam. E foi aí que o ouvi, a voz fraca, quase sem força, mas ainda assim firme, da minha mãe. "Soltem ele! Pelo amor de Deus, soltem ele! O que vocês estão fazendo com o Romualdo? Vinícius, manda seus homens soltarem ele agora!" Mandei soltarem. Fiz sinal para jogarem o homem no chão. E quando eu olhei para o rosto dele, quando eu realmente vi quem era ele, Romualdo, o vendedor de gás, o velho que eu humilhava todo santo dia, o homem que eu ria na cara, o fracassado que eu usava de exemplo do que eu nunca ia ser. Ele estava ali, na casa da minha mãe, cuidando dela. Ele tinha um pano molhado na mão, tinha uma panela no fogão, tinha sacolas de supermercado no canto da sala. Ele estava cuidando da minha mãe e eu tinha acabado de invadir a casa dela, quebrado as coisas e quase matar o único homem que estava ajudando ela. "Leva ele pro galpão", eu disse para os meus homens, "e espera lá, não faz nada com ele até eu chegar." Eles levaram Romualdo. Eu vi ele ir embora, calmo, sereno, sem resistir. Ele olhou para mim por um segundo e naquele olhar não tinha medo, tinha pena, pena de mim. Precisava entender o que estava acontecendo, mas antes eu precisava falar com minha mãe, precisava ver ela, precisava, sei lá o que eu precisava, só sei que eu entrei naquele barraco com as pernas tremendo. Ela estava deitada numa cama velha, coberta com um lençol fino e rasgado, Vinícius, magra, como você muito pôde, magra, depois de o tudo rosto que marcado passamos? pela doença e pelo sofrimento. Mas quando ela me viu, os olhos dela não encheram de alegria, encheram de raiva. "Sai daqui! Mãe, sai daqui!" Ela tentou se levantar, mas não tinha força, e mesmo assim, mesmo fraca, mesmo doente, ela me encarou com uma força que eu nunca tinha visto. "Você não é mais meu filho. Você tem ouro no pescoço, mas não tem dignidade. Você tem carro importado, mas abandonou seus filhos. Seus filhos estão aqui, nesse barraco, passando fome, passando frio, sem roupa decente para ir para a escola, enquanto você tá aí, ostentando com suas piranhas, com seus carros, com seu dinheiro sujo." Cada palavra era uma facada. E ela não parou. "O Romualdo vale mais que você. Ele sim é homem. Ele cuida, ele aparece, ele traz comida toda semana. Ele limpa a casa quando eu não consigo levantar. Ele leva os meninos para a escola quando tá chovendo. Ele é mais pai para os seus filhos do que você jamais foi. E você? Você só traz vergonha. Você só traz dor." Eu tentei falar, mas ela levantou a mão, tremendo de fraqueza e raiva. "Vai embora. Eu não quero te ver. Não quero seu dinheiro sujo. Não quero nada de você. Só queria ter meu filho de volta. Mas ele morreu. Morreu no dia que você escolheu essa vida." Eu saí daquele barraco destruído, humilhado, pequeno. Pela primeira vez na vida eu me senti pequeno. Não tinha arma que me defendesse daquelas palavras. Não tinha dinheiro que pagasse aquela dor. Entrei no carro em silêncio. Meus homens não falaram nada. Eles sabiam que não deviam perguntar nada. "Pro galpão", eu disse. Quando cheguei lá, Romualdo estava sentado numa cadeira velha, no meio do galpão vazio. Meus homens em volta, mas agora sem as armas apontadas. Ele estava calmo, tranquilo, como se estivesse esperando por aquilo há anos. Eu mandei meus homens saírem. "Deixa sozinho com ele." Sentei numa cadeira na frente dele. Ficamos uns 5 minutos em silêncio. E eu não sabia por onde começar. Não sabia o que perguntar. Tinha tanta coisa na minha cabeça, tanto peso no peito que as palavras não saíam. Foi ele quem quebrou o silêncio. "Pode falar, Vinícius. Eu sei que você tem perguntas." "Por que você tá na casa da minha mãe?" Eu perguntei. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. E ele respirou fundo. Olhou pro chão por um segundo e então começou a falar. "Há 12 anos, quando você foi preso naquela operação grande da polícia, sua mãe ficou sozinha com suas 2 crianças pequenas. Elas tinham o quê? 2 e 3 anos? A mãe deles tinha acabado de morrer de overdose. Ninguém quis saber das crianças. Ninguém apareceu para ajudar." Ele pausou. Parecia que contar aquilo doía nele também. "Eu vi sua mãe, Vinícius. Vi ela catando comida no lixo para alimentar seus filhos. Vi ela chorando sozinha na porta do barraco,
pedindo ajuda para os vizinhos e todo mundo desviando o olhar. Todo mundo com medo de você, com medo de se envolver com a família de um bandido preso. Eu senti meu peito apertar. Eu nunca soube disso. Quando eu fui preso, eu simplesmente abandonei tudo. Achei que alguém ia cuidar, achei que minha mãe daria um jeito, mas eu nunca perguntei como. Então eu comecei a levar comida, toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Leite, arroz, feijão, frango, pão, o que eu conseguia comprar com o que eu ganhava vendendo gás. Não era muito, mas era alguma coisa. Durante 12 anos, enquanto você estava preso, eu alimentei sua família. Cuidei dos seus filhos. Levei eles no médico quando ficavam doentes. Comprei material escolar. Paguei conta de luz quando sua mãe não tinha dinheiro. E quando você saiu da cadeia, eu pensei que você ia assumir, que você ia cuidar da sua família. Ele me olhou fundo nos olhos. Mas você nunca apareceu, Vinícius. Você saiu da cadeia e voltou pro crime. Comprou carro, comprou corrente, comprou roupa de marca, mas nunca apareceu na casa da sua mãe. Então eu continuei. Continuei levando comida. Continuei cuidando. Eu estava arrasado. Cada palavra dele era como um soco no estômago. Mas tinha uma pergunta que eu precisava fazer. Uma pergunta que não me deixava respirar. Por quê? Eu perguntei, quase num sussurro. Por que você ajudou? Eu te humilhava todo dia, eu passava por cima de poças só para te molhar. Eu ria de você, meus homens riam de você. A gente te tratava como lixo. Por que você fez isso? E foi aí que eu vi. Pela primeira vez, eu vi lágrimas nos olhos daquele homem. Lágrimas de verdade, de dor profunda, de uma ferida que nunca tinha fechado. Porque eu falhei, Vinícius. Eu também fui um péssimo pai, um péssimo marido. Aquilo me pegou completamente de surpresa. Romualdo, o cara que cuidou da minha família por 12 anos, ele estava dizendo que tinha falhado. Eu tive uma filha, Luana. Ela era minha vida, meu tudo. Mas eu vivia trabalhando. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 9 da noite, sábado e domingo também. Eu queria dar uma vida melhor para ela, sabe? Queria que ela tivesse tudo que eu não tive. Então eu trabalhava até não aguentar mais. Mas eu nunca estava em casa. Nunca abracei ela direito. Nunca perguntei como tinha sido o dia dela na escola. Nunca levei ela no parque. Nunca disse que amava ela, pelo menos não do jeito que ela precisava ouvir. Eu achava que trabalhar e trazer dinheiro para casa era suficiente. Mas não era. Ele enxugou uma lágrima que descia pelo rosto marcado. Ela se envolveu com as drogas. Com 15 anos. Eu nem percebi. Estava ocupado demais trabalhando. Quando eu vi, quando a mãe dela me contou, já era tarde. Ela já estava viciada, destruída, perdida. E eu não sabia o que fazer. Tentei ajudar, tentei conversar, tentei buscar tratamento. Mas ela não me escutava. Ela dizia que eu nunca tinha estado lá, que eu não tinha direito de aparecer agora. Ele pausou, respirou fundo e então disse algo que mudou tudo. Até que um dia, ela morreu. Overdose. Tinha 22 anos. Meu mundo parou. O galpão ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia a respiração pesada dele, tentando controlar a dor. E então ele olhou para mim e disse: Luana era a mãe dos seus filhos, Vinícius. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo de mim. Como se tudo que eu conhecia tivesse virado pó naquele segundo. A mãe dos meus filhos era filha dele, Luana. Eu lembrava dela. Lembrava do sorriso dela, dos olhos tristes, do jeito que ela sempre parecia perdida. A gente ficou junto por alguns meses, há muito tempo. Ela engravidou. Eu quis que ela tirasse. Ela não quis. A gente brigou. Eu sumi da vida dela. E quando eu soube que ela tinha morrido, eu não fui no enterro. Não quis saber. Não quis lidar com aquilo. E o tempo todo o pai dela era o homem que eu humilhava na rua. Quando ela morreu, Romualdo continuou, eu prometi pra mim mesmo que não ia deixar mais ninguém sofrer por causa da minha ausência. Quando eu vi seus filhos, órfãos, passando fome, eu vi minha filha neles. Vi minha chance de consertar o que eu não consegui consertar com ela. Vi minha chance de ser o pai que eu nunca fui. Ele me olhou com uma força que eu nunca tinha visto em ninguém. Eu ajudei sua família, porque eu não conseguia ajudar a minha. E porque, no fundo, eu sabia que aquelas crianças não tinham culpa de nada. Assim como minha filha não tinha culpa de eu ter sido um pai ausente. Você acha que eu sou melhor que você? Ele perguntou, se levantando devagar. Não sou. Eu também falhei.
também perdi. Também errei. A diferença é que eu aprendi. Ele deu um passo em direção a mim. Aprendi que dinheiro não abraça seus filhos na hora de dormir. Aprendi que ouro no pescoço não vale nada se você não tem dignidade no peito. Aprendi que você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. E então ele disse a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Você tem 99% de ostentação, Vinícius, mas aquele 1% que realmente importa, você não tem. Seus filhos não vão lembrar do seu cordão de ouro. Eles vão lembrar que você não estava lá. Naquele dia, eu deixei o Romualdo ir embora. Não conseguia mais olhar para ele. Não de raiva, mas de vergonha. Vergonha profunda, dolorosa, que queimava por dentro. Porque ele tinha razão, toda a razão do mundo. Eu tinha construído um império de mentiras. Tinha dinheiro no cofre, carro na garagem, respeito na favela, mas não tinha nada do que realmente importava. Não tinha o amor dos meus filhos. Não tinha o respeito da minha mãe, não tinha paz, não tinha propósito, não tinha legado. Hoje, quando olho para trás, quando penso em tudo que aconteceu, eu percebo uma coisa que dói até hoje. O homem mais rico da Maré nunca fui eu. Era o velho do carrinho de gás. Ele tinha algo que dinheiro nenhum compra, que arma nenhuma conquista, que poder nenhum garante. Legado. Ele tinha o respeito verdadeiro dos filhos dele. Tinha a gratidão da minha mãe. Tinha a lembrança boa das pessoas que ele ajudou. Tinha dignidade. E eu? Eu só tinha ostentação. 99% de ostentação. Mas aquele 1% que faz você ser lembrado com amor e não com medo, aquele 1% que faz você dormir em paz, aquele 1% que faz sua vida valer alguma coisa, eu nunca tive.